Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Especial aqui no DRM Concursos e outros cursos aí Brasil afora. E muita atenção, essa é a segunda parte da nossa aula sobre o Estatuto do Desarmamento. Se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo que você retorne e depois volta aqui, porque essa é a segunda parte. E a gente ainda tem uma terceira parte. Combinado? Então vamos lá, pessoal, primeiro slide, sem demora, ó. Lei 10.826 de 2003 é o Estatuto do Desarmamento. Nessa aula, que é a parte 2, nós vamos estudar os artigos 1º ao 11, tá joia? Não deixe de acompanhar a gente, ó, @delegado Tiago Pacheco. Temos o nosso coaching e mentoria para concursos também no plano de aprovação, em parceria com o DRM Concursos. Vamos lá, pessoal. Do Sistema Nacional de Armas. O Sistema Nacional de Armas, SINARME, tá? É a sigla, SINARME. Quando a gente falar SINARME aqui, entenda-se Sistema Nacional de Armas. Instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tá? No âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Por isso, é um sistema nacional de armas, tá joia? Está onde, pessoal? Está no Ministério da Justiça, no âmbito de quem? Da Polícia Federal. A Polícia Federal que está submetida ao Ministério da Justiça, tá joia? Ao SINARME compete, o que compete ao Sistema Nacional de Armas, pessoal? Vamos lá. É leitura, tá? É leitura, é chato, mas é isso que vai cair na sua prova. Compete identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Veja que a competência é bastante extensa, hein? Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento da arma de fogo. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Isso mesmo, pessoal. Toda arma que for apreendida tem que ser cadastrada no SINARME, tá? Toda. Independentemente de ser em prática criminal ou não. Às vezes a arma é devolvida, né? De boa fé pela pessoa, né? A pessoa quer fazer jus a uma remuneração ali de cento e poucos reais. Eu não lembro qual é o valor, a gente estudou na parte primeira dessa aula, artigo 32 da lei, né? O sujeito que entrega voluntariamente uma arma irregular, ele não sofre qualquer sanção, a gente tem uma causa de extinção da punibilidade e ainda faz jus a uma remuneração, tá joia? Essa arma devolvida também é registrada no SINARME, assim como as armas, né, que vêm de procedimentos policiais e judiciais. O que mais? Cadastrar os armeiros em atividades no país, bem como conceder licença para exercer atividade. O que é um armeiro, pessoal? São as pessoas que possuem autorização para montar armas, desmontar, fazer a limpeza de armas, fazer a manutenção de armas, né? Essas pessoas são os famosos armeiros, tá? Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestiramento de projétil disparado conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Informar às secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. E parágrafo 1º, as disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus
registros próprios. Então, pessoal, essas regras do Sinarme não alcançam as armas, né, que estão lá no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Combinado? Vamos lá, pessoal. É chatinho a leitura, mas é isso que vai cair na sua prova, tá? Artigo 3º. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Tá, isso é uma obrigação, né? Claro. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército. Então, armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército na forma do regulamento desta lei, tá? Lembrando que temos armas de uso permitido, uso proibido e uso restrito, ok? Uso permitido cresceu muito, tá? Com os novos regulamentos aí e decretos que foram editados em 2020, tá? As armas de uso permitido, gente, arma de uso permitido não é qualquer um pode usar ela não, sair por aí, pegar e usar. Não, a arma é de uso permitido, por quê? Quem tem condição de portar uma arma de fogo, obviamente aqueles que não integram forças de segurança pública, né? O particular que tem condição de ter posse ou aporte de arma de fogo, ele terá essa opção com a arma de uso permitido. Por isso essa arma é classificada como de uso permitido. Por quê? Porque o cidadão comum pode portar ela. Claro, né? Claro, se ele fizer todos aqueles testes, se ele comprovar a necessidade, se ele fizer o teste psicotécnico, enfim, não é fácil um cidadão comum ter a posse e mais ainda o porte da arma de fogo. É muito difícil, não é fácil, tá? Agora, quando ele puder, ele fará jus à arma, né, de uso permitido, ok? Uso permitido. O uso proibido é um estágio a mais, um estágio mais avançado, tá? As forças policiais aí têm acesso às armas de uso proibido e as armas de uso restrito elas vão além, tá? Normalmente são manuseadas pelas forças armadas, são armas de guerra, literalmente falando, beleza? Essa é a classificação, mas a gente vai estudar ainda um pouquinho mais isso, tá? Vamos lá. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos. Então, para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, tá? Permitido, lembrando mais uma vez, tá? O interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Quais são os requisitos? Comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. A apresentação de documentos comprobatórios de ocupação lícita e de residência certa, tá? Então, o sujeito tem que comprovar também, não é somente certidões ali da polícia, certidões da justiça, né, que comprova a idoneidade dele, não. Tem que comprovar a profissão, tem que comprovar o que ele faz, né? Ele tem que comprovar isso tudo. Comprovar que ele tem uma residência fixa, em caso aí de necessidade, ele pode ser encontrado naquele endereço, né? E, por fim, comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. E aí o sujeito faz um curso, né, tem que passar pelo teste de aptidão psicológica, aptidão técnica, demonstrar que ele de fato sabe manusear uma arma de fogo de uso permitido. Tá joia? Aí são os requisitos para ter o porte aí de arma de fogo, tá? O SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização. Então, essa autorização de compra, pessoal, ela é intransferível. O sujeito passou, né, ele conseguiu comprovar todas esses requisitos, né, que a gente acabou de analisar. Olha só, ele declara a necessidade dele, tá? E ele atende a esses 3 requisitos. Nós acabamos de ver aqui, tá? Neste caso, o SINARME expede uma autorização para ele comprar essa arma de fogo de uso permitido, tá?
ele tem que atender aos requisitos, né, anteriormente estabelecidos, e essa autorização vai sair em nome do requerente e, mais que isso, para a arma que foi indicada. É intransferível esta autorização. Ah, então o cara quer mudar de arma, eu não quero mais essa, eu não quero 38, eu quero um calibre 22. Não pode. Ué, mas o calibre 22 é até mais light, vamos assim dizer, do que o calibre 38, né? Mas não pode, é intransferível, isso no que tange a pessoa e no que tange a arma de fogo também, tá? Esse cadastro, aliás, esse cadastro não, essa autorização de compra, ela é intransferível. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei, tá? A empresa que comercializar a arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente. Então, a empresa comercializou, ela tem que comunicar essa venda, tá? Como também a manter o banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Isso tudo é responsabilidade da empresa. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Olha só, hein, pessoal? Então, a empresa que comercializa armas, né, munições, acessórios, né, ela responde legalmente por essas armas, munições e acessórios. E todas essas mercadorias, elas ficam registradas em nome da empresa, enquanto elas não forem vendidas. Por quê? Porque uma arma de fogo não pode ficar em nome de ninguém. Ela é fabricada, ela imediatamente ela ganha, né, uma propriedade, que é a empresa que fabricou ela. Posteriormente, ela vai para uma empresa que faz a comercialização dela. Aí a propriedade passa a ser dessa empresa. No momento que a empresa vende para um particular, aí sim essa arma passa a ser propriedade daquele particular. Ela sempre terá um proprietário e um responsável. Armas não ficam soltas por aí, tá? A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARM, tá? Então, o SINARM precisa autorizar essa comercialização. A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias úteis a contar da data do requerimento do interessado. Prazo de 30 dias, hein? O registro precário que se refere o parágrafo 4º prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Então, o registro precário, ele não depende desses requisitos, viu, pessoal? Não depende. Estará dispensado das exigências constantes do inciso 3º do caput deste artigo na forma do regulamento o interessado em adquirir a arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar a arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Então, pessoal, quem já possui o porte de arma, o porte, a posse é a manutenção, é você ter ela. Ela tem que ficar na sua residência ou no seu local de trabalho. O porte é quando você pode andar por aí com a arma de fogo, beleza? Então, no caso da pessoa que já tem o porte de arma, ele não precisa atender a todos aqueles requisitos lá que a gente acabou de ver no caput, tá? Ele não precisa fazer, por exemplo, demonstrar, por exemplo, aptidão técnica e aptidão psicológica, porque naturalmente ele já possui. Se ele possui o porte de arma, ele já possui. Então ele não precisa de comprovar esses pré-requisitos, tá joia? Então ele estará dispensado dessas exigências. Mas lembrando, ele só pode comprar arma de fogo para o calibre, tá? Para o calibre, né, que ele possui esse porte. Ou para o modelo, né, melhor dizendo, ok? Então lembrando aí, ó. Deixa eu ver aqui. Ah lá, as características daquela arma a ser adquirida. Tá joia? Vamos lá. Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional. Então, esse certificado, pessoal, ele vale em todo o território nacional, tá? Autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, olha lá, igual eu falei. Ou dependência desses, né? Ou ainda no seu local de trabalho.
desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, se ele não é o proprietário daquele estabelecimento comercial, né, ele não pode. Aí, eu estou indo para multinacional, para fábrica, né, aqui tem 5.000 funcionários, vou levar minha arma de fogo, porque eu tenho o direito de manter ela no meu local de trabalho. Não, aí não, né, pessoal? Pelo amor de Deus, aí não. Se o estabelecimento for dele, aí sim, ok? O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal. Então, esse certificado ele é expedido pela Polícia Federal, tá? E será precedido de autorização do SINARM. O SINARM autoriza, a Polícia Federal ela expede. Os registros de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos, na conformidade do estabelecido no regulamento desta lei, para a renovação do certificado de registro de arma de fogo, tá? Então, olha só, pessoal, a cada 3 anos, pelo menos, o sujeito tem que passar, né, pela verificação para ver se esses 3 requisitos estão sendo mantidos, tá? Então, é claro, não é comprovou ali 40 anos depois eu ainda tenho porte de arma. Não, a cada 3 anos no máximo, tá? O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do registro ou do Distrito Federal, até a data da publicação desta lei que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32, né, aqueles sujeitos que possuem armas irregulares, né, e não entregaram ela, deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal até o dia 31 de dezembro de 2008, lembrando que inclusive foi estendido para mais um ano, né, por mais um ano, então até 2009, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 4º desta lei. Perfeito? Opa, passei para trás aqui sem querer. Parágrafo 4º, pessoal. Para fins do cumprimento do disposto no parágrafo 3º deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter no Departamento de Polícia Federal certificado de registro provisório, olha só, a gente está falando aqui de registro provisório, tá? Expedido na rede mundial de computadores, internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir. Quais são esses procedimentos? Emissão de certificado de registro provisório pela internet com validade inicial de 90 dias. Então, atenção, tá? Esse registro provisório ele tem uma validade a priori pelo menos de 90 dias, não mais, tá? Revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Então, pessoal, esse registro pode até valer um pouco mais, ele tem que ser revalidado, tá? Pela unidade do Departamento de Polícia Federal, é sempre a Polícia Federal, né? Do certificado de registro provisório. Então, você é de Minas Gerais, por exemplo, você vai até a Polícia Federal de Minas Gerais para fazer uma revalidação desse certificado provisório que foi, na verdade, expedido pela internet, tá? Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural, para não deixar margem de dúvida, tá? Incluído pela Lei 13.870 de 2019, alteração extremamente recente, e o examinador gosta dessas modificações, né? Vamos lá, pessoal, do porte. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para integrantes das Forças Armadas, é óbvio, né, pessoal? Os integrantes dos órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput, né, do artigo 144 da Constituição Federal, e os da Força Nacional de Segurança Pública, polícias, né, pessoal? Polícia Judiciária, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Federal, as forças de segurança de modo geral.
Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas nos regulamentos, né, no regulamento desta lei. Então, tem mais de 500 mil habitantes, a guarda municipal será armada. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Então, neste caso aqui, ó, quando em serviço, tá? Então, não é um porte deliberado, é somente em serviço. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Opa, eu repeti aqui a redação, né, gente? Desculpa a falha aqui, vamos cortar esse. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, tá? Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, inciso 4º e no 52, inciso 3 da Constituição Federal, são os policiais legislativos, né, do Senado, da Câmara, tá? Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de preso e as guardas portuárias, né? Aliás, né, pessoal, esse pessoal aqui que agora são policiais, né? Policiais penais. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo na forma do regulamento desta lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário, tá? Isso aqui ainda depende de regulamento, pessoal. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do caput deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta lei com validade em âmbito nacional para aquelas constantes nos incisos 1, 2, 5 e 6. Então, muita atenção, viu, pessoal? Muita atenção a esse parágrafo primeiro que teve a redação modificada, tá joia? O parágrafo 1º A foi revogado, tá? Ele está constando aqui só para efeito de ilustração, né? Mas ele foi revogado. Parágrafo 1º B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que, então esses aqui, pessoal, eles podem portar fora de serviço, desde que estejam, vamos lá, submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Então a exceção passa a ser a regra, né? Porque de modo geral os policiais penais atendem aos 3 requisitos, tá? Então essa exceção na verdade é uma regra. Parágrafo 2º. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5, 6, 7 e 10 do caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso 3º, né, que é a aptidão psicológica e técnica, né, do caput do artigo 4º desta lei, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Então, é isso, tá? A aptidão técnica e a aptidão psicológica. Os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo, na forma do regulamento desta lei. Então, aqui a gente está falando para integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais, Estaduais e do Distrito Federal, e os militares dos estados e Distrito Federal, tá joia, pessoal? Eles ficam dispensados, obviamente, né, desses pré-requisitos aqui, porque eles já, na verdade, tiveram acesso, né, a um
um curso muito melhor no momento da sua formação. Não faria o menor sentido eles serem avaliados novamente. Inclusive, se eles forem avaliados e não, se eles fossem, né, avaliados e por um acaso não atestassem, por exemplo, a aptidão psicológica, poderiam até perder o porte de arma no próprio exercício da profissão, né? Mas é isso, tá? Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma de uso permitido de tiro simples com 1 ou 2 canos de alma lisa de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos. Então, pessoal, isso aqui é para quem mora na área rural e depende dessa arma para caçar, né? Depende dessa arma para caçar e é a subsistência dele. Não é fácil comprovar isso tudo, tá? Não é fácil. E ainda tem que anexar, ó, o documento de identificação pessoal, o comprovante de residência em área rural e atestados de bons antecedentes, né, que a gente pega nas polícias e no Poder Judiciário. O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. É óbvio, né, pessoal? É óbvio. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço, tá? Inclusive, a gente já até viu, né, pessoal, esse aqui é um regramento subsidiário, porque a gente viu, né, que acima de 500 mil habitantes, o porte é permitido, né, não somente durante, mas também fora do serviço, né? E na questão aqui do parágrafo 7º, que é uma regra subsidiária, caso essa guarda aí possua menos de 500 mil habitantes, o porte de arma ele é liberado. Contudo, né, de 50, né, a 500 mil, inclusive, pessoal, o porte em serviço já é concedido. Agora, se a gente tem uma cidade na região metropolitana de 20 mil habitantes, por exemplo, então, neste caso, de acordo com o parágrafo 7º, tá, a gente vai poder, a gente que eu digo é a polícia, né, a polícia não, a guarda municipal, os seus integrantes poderão ter, né, ou fazer uso da arma de fogo durante o serviço. Embora, né, 20 mil habitantes não atenda aqui aos pré-requisitos, por exemplo, de usar arma por todo o tempo ou usar arma em serviço, né, municípios de 50 a 500 mil habitantes. Mas por compor uma região metropolitana, né, ele está autorizado ao porte de arma de fogo, mas quando em serviço, tá? Artigo 7º. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas na forma da lei serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal. Agora, olha só, em nome da empresa, hein, pessoal? Em nome da empresa, tá joia? O proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, olha só, pessoal, é uma obrigação, hein? Uma obrigação da empresa e do responsável pela empresa, né? Nas primeiras 24 horas ele precisa informar a perda, o extravio, né, ou o roubo, o furto dessa arma de fogo, acessório ou munição.
E essa responsabilidade cai sobre o proprietário ou então o diretor responsável da empresa de segurança privada, tá? Ou de transporte de valores, né? Parágrafo 2º, a empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, quanto aos empregados que portarão a arma de fogo, tá? A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINARM. Então, as pessoas, os empregados, né, que lá trabalham usando essas armas, né, essa listagem tem que ser atualizada de forma semestral, né, a cada semestre, junto ao Sistema Nacional de Armas, o SINARM. Artigo 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade e responsabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição, hein, pessoal? Sempre em nome da instituição. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa. O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. Então, olha só, pessoal, aqui a gente já está falando dos tribunais de justiça, né? Ou o chefe do Ministério Público também. Ele designa os servidores de seus quadros pessoais no exercício dessas funções de segurança. Alguns poderão portar uma arma de fogo, mas tem um limite de 50% dos servidores ali que fazem, né, ou prestam a segurança para esses órgãos, no Ministério Público ou no Poder Judiciário. Tá joia? O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINARM. Aqui, pessoal, estou fazendo uma leitura rápida, porque tudo isso é muito repetitivo. Não tem necessidade da gente ficar aqui, né, reforçando ainda mais, porque são informações repetidas, tá joia? As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar a ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Mesma regra, né, pessoal? Compete ao Ministério da Justiça a autorização, então olha só, agora a gente está falando do Ministério da Justiça, né? A autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. O professor tem que decorar tudo isso que o senhor está falando aí, lendo nesses artigos e tal. Pessoal, não precisa decorar não, mas é bom ter uma noção do contexto geral. Com uma ótima noção do contexto geral, você consegue, inclusive, acertar uma questão que esteja ali cobrando a letra da lei. O importante é entender o contexto geral, tá?
Entendendo o contexto geral, tudo se facilita para a terceira aula, e lá realmente é o conteúdo que é cobrado mesmo em concurso. Mas a gente precisa passar pelo caminho para poder chegar com mais qualidade naquilo que realmente nos interessa, tá? Então, não é para sair decorando tudo isso aí que a gente está falando e lendo, não, mas é bom ter um entendimento razoável aí da dinâmica da lei, tá? A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal. Isso aqui é importante, ó, tá? Por quê? Porque a autorização para o porte de arma, a gente está falando de porte, tá? De uso permitido em todo o território nacional é competência da PF. E somente será concedida essa autorização, né? Aliás, essa é a autorização para o porte, né? Após uma autorização também do Sistema Nacional de Armas, tá joia? A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei, apresentar a documentação de propriedade de arma de fogo, bem como seu devido registro no órgão competente. Então, essa autorização, ela pode ser concedida, pessoal, com uma eficácia temporária. Ah, eu vou ter o porte, tá, mas por 1 ano. Ou então uma eficácia limitada a alguma parte do território nacional. Embora a autorização seja nacional, nesta exceção, olha, ele vai ter autorização, mas só em Minas. Por quê? Porque esse cara, na verdade, ele não poderia ter o porte. Mas como ele comprovou isso, essa necessidade, nós vamos autorizar ele por 2 anos dentro de Minas Gerais. Ou vamos autorizar, né, de forma geral, aí, sem prazo, claro, sempre tendo que repetir a cada 3 anos, né? Verificar, né, os pré-requisitos lá do artigo 4º, né, os incisos 1, 2 e 3 do 4º, aptidão psicológica, técnica, né? Mas enfim, por tempo indeterminado, mais restrita a Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Isso pode acontecer na prática, tá joia? Fica instituída a cobrança de taxas nos valores constantes do anexo desta lei pela prestação de serviços relativos ao registro de arma de fogo, à renovação de registro de arma de fogo, à expedição de segunda via de registro de arma de fogo, à expedição de porte federal de arma de fogo, à renovação de porte de arma de fogo, à expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do SINARM, da Polícia Federal e do Comando do Exército no âmbito de suas respectivas responsabilidades. Então essas taxas, né, elas possuem direcionamento, né, elas já são direcionadas para determinados órgãos, tá? São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos 1, 7 e 10 e o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, tá? As forças de segurança pública de modo geral e forças armadas, tá? Forças armadas, beleza, pessoal? Para a gente terminar, artigo 11A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para a realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80 acrescido do custo da munição, e a cobrança de valores superiores aos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal. Então, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa segunda aula, tá? Ainda retiramos aí situações importantes, situações que dão uma noção de contexto geral, para aí sim, pessoal, a aula 3 não tem jeito.
Aí é o conteúdo que despenca em concurso público. A gente vai falar das modalidades criminosas do Estatuto do Desarmamento, tá joia? Então, um grande abraço e eu te vejo lá na terceira parte dessa nossa aula, tá joia? Até mais, fiquem com Deus.